Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz, ó repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava. Então vamos começar no 15, de novo. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, nós acabamos de ler uma passagem que fala acerca de dinheiro, fala acerca de finanças. Nós lemos alguns versículos que Deus fez questão de relatar e uma parábola que Ele também deixou para todos nós. Esta parábola fala-nos de um homem que tinha algumas propriedades, portanto ele fazia searas, e quando ele recolhia as suas searas, ele guardava num celeiro. Mas houve um ano em que as suas searas produziram muito e os seus celeiros eles eram poucos. E ele pensou o que é que ia fazer com aquela abundância. Então ele, na sua cabeça, pensou em fazer mais celeiros para guardar toda a sua abundância. E Deus estava a dizer que, diz aqui no versículo 20, mas Deus lhe disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Quer dizer que toda aquela abundância que ele pensava que era dele, que ele preparava para ele, se ele partisse para a eternidade, se ele morresse naquela noite, tudo aquilo nem ele próprio saberia para quem ia ficar. E o versículo 15 diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. Então, isto é um alerta para todos nós. Temos que ter cautela, porque tudo aquilo que nós temos, nós não podemos ficar agarrados a essas coisas, ao ponto de ser avarentos e querermos a essas coisas e muitas mais. Mas temos que pensar que Deus, Ele requer de nós alguma coisa. Ele não requer de nós tudo. Ele não nos pede para darmos tudo. Mas para nós pensarmos que a sua casa subsiste, a sua casa está aberta com os nossos dízimos e as nossas finanças. E aquilo que Deus nos dá não é para nós pensarmos: já tenho muito e vou ter mais. Não, mas é para nós repartirmos e para nós também abençoarmos as outras pessoas e a casa de Deus. O versículo 21, que foi o último que nós lemos, diz: Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, todo aquele homem que é avarento, que já tem bastantes riquezas e quer ainda ajuntar mais, Deus considera essas pessoas loucas. Mas ele diz: aquele que não é avarento, aquele que pensa na minha obra, no meu trabalho aberto, todo o trabalho que Deus tem aberto, a casa de Deus aberta para nós podermos anunciar a sua palavra, então Deus nos abençoa, porque nós não somos avarentos, não pensamos só em nós, mas também temos esse objetivo que é abençoar a casa de Deus, amém? Então nós não vamos ser comparados a esse homem louco
que tinha muitas riquezas e que ele queria ainda adquirir mais riquezas. Mas aquelas riquezas que nós já temos, que Deus nos dá, nós vamos pôr também à disposição de Deus e à disposição da casa de Deus. Amém? Então, nesta manhã, nós vamos semear na casa de Deus a nossa oferta e os nossos dízimos. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutar a sua palavra para fazer, Dodô ser-me-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dodô ser-me-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Amém. Eu vou orar e os irmãos concordam comigo. Pai, nesta manhã nós estamos na Tua casa, na Tua presença, e nós Te adoramos, Senhor, neste dia, este dia que Tu criaste para nós Te servirmos e adorarmos. Senhor, nesta manhã nós lançamos nesta arca do tesouro as nossas ofertas, os nossos dízimos, e Senhor, nós oramos para que todo este dinheiro possa servir para sustentar a Tua casa, para que haja, Senhor, sustento nesta igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, porque a nós nos tens abençoado com boa medida, recalcada e sacudida, e por isso nós usamos, Senhor, toda essa abundância, todas essas bênçãos para abençoar também as outras pessoas e a Tua casa. Nesta manhã, Senhor, nós oramos também pelos Teus filhos, Senhor, que semearam, e pelo o Teu povo que está em França. Nós oramos, Senhor, também pelos Teus filhos que estão à distância, Senhor, mas eles têm abençoado a Tua casa também. Nós declaramos, Senhor, a Tua bênção sobre cada um, Senhor, que semeia na Tua casa em nome de Jesus Cristo. E obrigado porque a Tua palavra sempre se cumpre na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque és Tu que repreendes o devorador para não consumir o fruto do nosso trabalho. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas Tuas promessas. Elas são reais na nossa vida, elas são reais na Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side with love and strength. For each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it together. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Be my God, hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Listen, by a roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert. Rivers in the desert will I see.
and He will do something new today. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He'll make a way. Oh, yes, He will. Oh, He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. You might be here tonight. You may think God has forgotten you about your situation, but He hasn't. The Bible says that we are inscribed on the palm of His hand. And heaven and earth may pass away, but His word will remain forever. And He can do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think tonight. Amen. Let's sing it. Oh, God, make a way. Yes, He will. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength, with love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Thank you, God. Do it, Lord, right now. Make a way, God. For those of you feeling hopeless, there's hope. Make a roadway in the wilderness, Father, tonight. Make a river in the desert. Hallelujah. Thank you, Lord God. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amém. Então vamos orar. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 6. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Podem sentar todos. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou a fazer. E vamos começar a orar a partir do versículo 9 até o versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13, é na página número 10. Então Jesus disse: portanto, vós orareis assim, e nós vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos tornar a repetir este versículo. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ainda vamos fazer uma outra oração que se encontra nos Salmos, no livro dos Salmos, no capítulo 51.
É na página 588, Bíblia Sagrada, Salmos, capítulo 51, página 588. Vamos também fazer esta oração. Esta foi uma oração que o salmista, o rei Davi, fez para um cantor que cantava para o salmista, para o Davi. E nós vamos fazer esta oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 6. Eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação. Amém. Versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Então nós, agora que oramos a Deus, agora que nós já nos reconciliamos com Deus, agora que nós já apelamos à misericórdia de Deus, porque na verdade todos nós temos consciência que nós falhamos e por isso precisamos mesmo de perdão, precisamos mesmo de que Deus nos perdoe. Nesta manhã, neste dia, nós vamos ouvir a palavra de Deus e o tema desta mensagem: Deus quer e pode curar. Deus tem toda a força. Em 2 Crônicas, capítulo 25 e versículo 8, a palavra de Deus diz: porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair e para levantar. Deus não nega bem algum aos que andam na retidão. Eu vou tornar a repetir. Deus, nosso Deus, o vosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele não nega bem algum àqueles que andam na retidão. Nos Salmos, capítulo 84, vocês podem abrir, na página 606, diz assim, no versículo 11: porque o Senhor é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória. E você que está aqui na igreja e vocês que estão a ouvir-me, onde quer que esteja, repita após mim: não negará bem algum aos que andam na retidão. Então, depende de Deus nós recebermos bens ou depende de nós? Depende de nós. Porque Deus está a dizer que Ele não vai negar bem algum
àqueles que andam na retidão. Quer dizer que se nós nos esforçarmos por andarmos em retidão, e todos nós sabemos o que é a retidão, temos consciência do que é o bem e o mal, sabemos quando estamos a fazer bem e que as pessoas aprovam e nos elogiam, nos dão louvor, e sabemos quando estamos a fazer mal e que as pessoas reprovam, nos repudiam e nos criticam. Então nós sabemos o que é a retidão, e Deus também sabe o que é a retidão. Então nós sabemos o que é andar em retidão. Se a nossa consciência ela não nos acusa, e na verdade nós estamos conscientemente tranquilos que estamos a fazer o melhor que a gente sabe, o melhor que a gente consegue, o melhor que nós podemos, e as pessoas aprovam aquilo que nós estamos a fazer, então nós estamos a andar em retidão. Nós temos recebido muitas mensagens da parte das pessoas por causa da palavra de Deus. E nós estamos a ser solicitados por muita gente, até de outros países, para ouvir a palavra de Deus. Eles querem ouvir a palavra de Deus, eles querem ouvir a mensagem de Deus, eles querem que nós compartilhemos com eles as nossas mensagens. Eu não estou a falar de cor, estou a dizer exatamente aquilo que é verdade. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus, e nós temos a responsabilidade de sermos retos diante de Deus, para que essa retidão seja transportada espiritualmente para aqueles que nos ouvem. Sabe, cada pessoa que nos ouve, ele capta se a palavra que nós estamos a dizer ela é genuína ou não. A pessoa sente, ela tem um sentido e sabe e apercebe se aquilo que nós estamos a falar é do nosso coração ou se é só uma palavra superficial. Então as pessoas sabem isso, mesmo que não sejam cristãos, elas captam isso, elas sentem, elas pressentem. Então quando nós falamos a palavra de Deus e somos genuínos, nos esforçamos para ser retos diante de Deus, pois as pessoas que nos ouvem, elas desejam ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei surpreendido quando tinha um pedido na nossa igreja em que uma das cantoras, não vou dizer o nome dela, nos pedia e elogiava a igreja, elogiava as mensagens. Uma pessoa conhecida aí no mundo da música e que estava a elogiar a igreja por causa da palavra de Deus. Isto é algo que já conta, é algo que já está a ter influência no mundo, é algo que começa a mover as pessoas. Nós temos uma família que nos pediram esta semana para nós darmos a palavra de Deus em direto para eles que estão na América, para nós colocarmos todas as mensagens que pudermos para eles ouvirem a palavra de Deus, que estão desejosos de ouvir a palavra de Deus, que querem a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos em Cristo, Deus quer e pode ajudar-nos, Deus quer e pode curar-nos. Deus pode curar as nossas feridas da alma, Deus pode curar as nossas feridas físicas, Deus pode restaurar uma pessoa quando ela está abatida. Mas na verdade Deus não vai negar esse bem se nós formos retos, se nós andarmos segundo a sua boa vontade. Então neste Salmo, no página 606, no versículo 11 diz: porque o Senhor Deus é um sol, quer dizer, é um Deus que nele não há escuridão, tudo está nítido, tudo está claro, tudo está aberto. Além de ser claro, a palavra de Deus ser nítida, não é escura, não há coisas escondidas por trás. Ele é um escudo, quer dizer que aquela pessoa que confia na palavra de Deus pode estar protegida, ela pode ter confiança que Deus vai ajudá-la. E ainda mais, o Senhor dará graça. Graça, que é graça? É um favor às pessoas que precisam desse favor. E depois Deus diz que não nega bem algum aos que andam na retidão. Deus não vai negar bem algum àqueles que se esforçam por ser retos. Deus quer e pode curar-lhe. Deus quer e pode ajudar-lhe.
Vamos abrir em Filipenses, no Novo Testamento, na página 224. Página 224, Filipenses. E vamos ler no capítulo 2, o versículo 13. Deus quer e pode curar-lhe. Deus quer e pode ajudar. É que Ele quer. Às vezes nós pensamos, mas porquê é que isto acontece? Não é porque Deus queira. Deus não quer que nenhum mal nos surja. Deus quer que tudo o que é bom esteja connosco. Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos. Deus tem poder para fazer com que nós sejamos bem-sucedidos. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto crer como o efetuar. Portanto, Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quiser. E depois Ele diz, segundo a sua boa vontade. O que é que você acha que é uma pessoa de boa vontade? É uma pessoa que deseja fazer o bem. Então Deus deseja fazer-nos bem. Deus deseja que nós sejamos bem-sucedidos. Deus deseja que nós tenhamos vida. Deus deseja que nós tenhamos saúde. Deus deseja que nós sejamos abençoados. Ele tem boa vontade. Não é má vontade. Ele tem boa vontade para nos abençoar. E nós temos que realmente nos esforçar para viver em retidão, para que essa boa vontade que Deus tem, ela se concretize em nossa vida. Deus quer e pode ajudar-te. Ele pode transformar a tua vida. Ele tem poder do crer e do fazer segundo a sua boa vontade. Deus tem vontade de te ajudar. Deus pode e quer ajudar-te. Vamos abrir em Daniel, na página 856, é no Antigo Testamento, 856, Daniel capítulo 2. Você certamente já ouviu alguém ou já presenciou esta situação. A título de exemplo, uma pessoa que estava chateada com outra e depois essa pessoa surgiu-lhe uma circunstância ou caiu na frente daquela com que ela estava chateada e a que caiu, ficou no chão e a outra foi tentar ajudar e ela disse, eu não quero ajuda, deixa-me, larga-me. Você já presenciou assim mais ou menos uma coisa assim parecida. Aquela pessoa, apesar de estar caída, apesar de estar em necessidade, apesar de estar mal, apesar de estar a precisar de auxílio, de ajuda, ela rejeita a ajuda. Porque ela está doente, está magoada. E ela não quer ajuda. Prefere sofrer do que ser ajudada. Ora, Deus, que é o nosso Senhor, Ele não nos pode ajudar de forma alguma se nós não desejarmos ser ajudados. É que se nós não decidirmos ser ajudados, não deixarmos que Ele nos ajude, Ele não nos pode ajudar. Ele quer, Ele tem poder, e Ele tem boa vontade para nos ajudar, mas se nós não deixarmos Deus ajudar-nos, Ele não nos vai ajudar. Outro exemplo. Uma pessoa que foi cristão durante anos, que serviu a Deus numa igreja, até se calhar tinha uma tarefa na igreja, um cargo qualquer na igreja. Mas por qualquer motivo a pessoa ficou, sei lá, aborrecida com uma situação qualquer que se passou. Pode ser com um dos membros da igreja, pode ser uma situação da vida da pessoa privada e que enfraqueceu na fé. Pode ser uma situação que tenha surgido na área da saúde, na área das finanças, do emprego. E essa pessoa esmoreceu, deixou de ir à igreja, deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de lidar com as pessoas que eram cristãs e que falavam a linguagem cristã, a linguagem de Deus, a linguagem da Bíblia. Isto é, a saber, tudo posso naquele que fortalece. Se Deus está comigo,
quem será contra mim? Maior é Deus que está em mim do que o diabo está no mundo. Este tipo de linguagem, que é a linguagem que o cristão deve usar, essa pessoa deixou de ouvir, deixou de conviver com aquelas pessoas que regularmente ouvem esta mensagem, ouvem esta linguagem, ouvem estas palavras. Embora Deus queira ajudar essa pessoa e ela possa estar a passar por uma fase difícil da sua vida, não sei qual será a área, são exemplos que eu estou a dar, mas se a pessoa está a passar por uma fase difícil, se calhar na área da saúde, se calhar na área das finanças, se calhar na área da família, se calhar na área emocional, tudo está confuso lá dentro das emoções, a pessoa não se sente bem em lado nenhum. Se uma pessoa está nessas circunstâncias, ela está mal, ela precisa de ajuda. Mas Deus não a pode ajudar, embora Deus tenha poder e Deus queira e tenha boa vontade para ajudar essa pessoa, mas Deus não a pode ajudar porque o sítio que ela está, as atitudes da pessoa não correspondem, não favorecem para que Deus a vá ajudar. Amém? Quando uma pessoa se está a afogar, imaginemos um naufrágio numa embarcação de recreio pequena, está ao largo, talvez a 1 milha da costa, e nós estamos em terra, a pessoa está a pedir socorro, e nós vemos perfeitamente a pessoa, e vemos que a pessoa está em perigo, mas nós não temos condições para poder ajudar aquela pessoa. Ela vai afogar-se. Embora nós queiramos, não vamos conseguir porque não temos condições para ajudar aquela pessoa. Mas se calhar, se passar alguém com uma embarcação por perto daquela pessoa, se calhar vai poder socorrê-la, lançar-lhe o colete ou lançar-lhe uma boia ou pedir auxílio às autoridades. Mas nós que estamos à distância não temos condições para ajudar aquela pessoa. Ela acaba por partir se não houver outro auxílio mais próximo, mais seguro. Ora, Deus, embora queira ajudar uma pessoa, tenha toda a capacidade, todo o poder e tenha boa vontade, se a pessoa está longe de Deus, Deus não consegue ajudar. Deus não consegue ajudar. Por isso é que nós vemos o mundo no caos em que está. Deus quer ajudar toda a gente. Deus quer salvar toda a gente. Deus quer perdoar toda a gente. Deus quer que todas as pessoas sejam felizes, mas Deus não consegue ajudar todas as pessoas. Deus tem vontade. Mostrou essa vontade quando enviou Jesus Cristo. Mas Ele não consegue enviar Jesus a todas as pessoas, porque as pessoas se estão distanciando de Deus. Se estão distanciando da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Embora Deus queira, Deus não consegue. Então, para um cristão que está necessitado de ajuda, de cura, a exemplo, ele não pode estar distante de Deus. Se ele realmente está a precisar de ajuda, ele tem que se chegar mais perto de Deus. Quanto mais perto, melhor. Para que Deus, então, possa ajudá-lo. Deus o possa guiar. Deus o possa socorrer. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Deus tem todo o poder. E Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Veja só o que esta palavra de Deus está a falar através de Daniel, que era um profeta. Que Deus muda os tempos. Nós até podemos constatar isso na nossa vida hoje, na nossa época. Há aqui pessoas nesta igreja e outros que me estão a ouvir que dizem: no meu tempo a linguagem não era assim. No meu tempo, no tempo em que a pessoa era mais nova, as pessoas respeitavam-se. No meu tempo, os filhos temiam os pais. No meu tempo, as coisas eram de outra maneira. Deus tem poder para mudar tudo isso. Deus tem poder para mudar totalmente a nossa vida. Ele diz a Bíblia que Ele tem poder para mudar os tempos, para mudar as horas, para mudar a vontade das pessoas, para dar sabedoria às pessoas, para lhe dar a inteligência. E Deus quer ajudar as pessoas, Deus quer lhe dar sabedoria, Deus quer dar-lhe inteligência para que as pessoas sobrevivam e sejam felizes, para que as pessoas deixem de ser escravas, deixem de estar dependentes daqueles que os estão a maniatar,
e possam ser livres de servir a Deus com alegria, com prazer, com gozo, vir à casa de Deus, sair da sua casa e dizer: hoje eu vou sair da minha casa porque eu quero sair de minha livre vontade, eu tenho gosto em sair da minha casa e eu vou à igreja ouvir a palavra de Deus porque o quero fazer, porque quero estar perto de Deus, não porque alguém me obrigue, não porque alguém me esteja a coagir, não porque alguém me seja imposta essa regra, mas porque eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu preciso de Deus, eu sinto necessidade de Deus e por isso eu vou à igreja, vou à casa de Deus para o servir e para ser abençoado por Ele. Deus está à espera que nós tenhamos essa atitude. Quando uma pessoa decide ter uma atitude desta natureza, então Deus pode, quer e tem vontade de ajudar essa pessoa. Então uma pessoa nestas condições, um cristão nestas condições ou não cristão, ele tem sempre as portas abertas. Deus não vai negar-lhe bem nenhum. Se ele precisar de saúde, pois Deus vai ajudar na área de saúde. Se ele precisar de estabilidade na sua família, pois Deus vai ajudar na área da família. Se ele precisar noutra área qualquer, Deus está lá para lhe dar graça, favor, para ele ser bem sucedido. Então nós precisamos muito de Deus. Todos nós, toda a sociedade precisa de Deus. Precisa de entender estas coisas para que elas possam fazer sentido na sua vida e possam ser bem-sucedidas. Deus tem todo o poder. Deus não está limitado. Jesus veio ao mundo para que todo o limite que os homens tinham, esse limite fosse desmarcado. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o João Batista disse, ele disse que viu o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre Jesus Cristo. O João Batista era um homem de Deus. Ele era um pregador, um homem eloquente, cheio de graça. E ele batizava as pessoas, e as pessoas se convertiam. Ele não falava assim com palavras doces, com palavras de líder religioso, de uma instituição qualquer que usa uma linguagem macia, muito mansa. Eu também sei fazer isso. Ele falava a palavra de Deus como ele era. E como o Espírito Santo o incutia a falar, o impelia a falar. E diz que ele era severo na sua linguagem. Mas a Bíblia diz que aqueles que ouviam a palavra de Deus, a palavra de Deus falada pela sua boca, que eles se arrependiam, se convertiam, mudavam o estilo de vida, mudavam a sua maneira de agir, mudavam os seus pensamentos, deixavam a vida velha, o pecado em que estavam, e se convertiam, e eram mudados, e eram transformados, e eram ajudados, e eram curados, e eram libertos. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, desde que ela seja falada pela boca de alguém que seja reto diante de Deus, seja justo. E o João Batista, ele disse, este menino, este Jesus, ele é mais perfeito que eu reconheço as minhas fragilidades. Há pouco orámos o Salmo 51, precisamente por isso, por causa das nossas fraquezas. E este Jesus, ele é mais santo que eu, para já é mais novo que eu, não cometeu pecados, não consta que ele tenha cometido pecados, ele foi enviado, e agora eu vou batizá-lo. Eu é que precisava ser batizado por ele, mas Jesus Cristo, com o espírito de humildade e retidão, lá estava disponível para obedecer ao Pai e ser batizado a este mandamento, como diz lá em Marcos 16:15, para ele cumprir toda a palavra de Deus. E lá estava Jesus Cristo a ser batizado por João Batista. E quando estava a ser batizado, João, o líder, ele teve uma visão e viu algo especial sobre Jesus Cristo. Viu que Jesus não estava ali sozinho, estava ali o Espírito Santo de Deus com ele. E o Espírito Santo que estava com Jesus tinha uma tarefa importante na vida de Jesus Cristo a partir daquele momento. E essa passagem nós vamos lê-la. Nós vamos abrir em Mateus capítulo 3, página 7, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. O Espírito do Senhor desceu sobre ele
Uma forma de pomba, quer dizer, é um espírito manso, quieto, sossegado, não é algo que seja espalhafatoso. O Espírito de Deus, ele é muito sensível. E diz que o Espírito do Senhor pousou sobre Jesus Cristo. O profeta Isaías disse que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Abram lá Isaías capítulo 9, versículo 2. Página 684. Isaías 9, versículo 2. Página 684. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. E no versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. Este Jesus Cristo, agora, ou naquela época e agora ainda, foi o representante de Deus. Então, Deus quer e pode ajudar-nos. Deus deseja ajudar-nos. Deus tem vontade de nos ajudar. Deus tem vontade que você seja curado. Deus tem vontade que você seja abençoado. Mas não depende de Deus, depende de nós. Diz a Bíblia que Jesus Cristo veio para ser um conselheiro. Quando alguém é um conselheiro, ele é sempre mais sábio do que aquele que está a precisar de conselho. Amém? Deus forte. Jesus é considerado Deus. É forte, quer dizer, nele não há variação, não é nenhum caniço. Pai de eternidade, ele é poderoso, ele será eterno e ele é o príncipe da paz. Se alguém está ansioso, Deus, através de Jesus Cristo, pode trazer-lhe paz. Diz a Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo 17, que Jesus estava a ler um livro, que era o livro do profeta Isaías, e Jesus disse uma coisa muito importante. Lucas capítulo 4, versículo 17. Abram lá na página 71. 4:17. Diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E, quando abriu o livro, Jesus achou um lugar em que estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor, nesse livro, que era do profeta Isaías, ele estava a ler e encontrou lá um texto que dizia: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. O tal Espírito que João Batista viu repousar sobre Jesus quando ele foi batizado nas águas, esse Espírito, Jesus encontrou isso escrito no livro do profeta Isaías. Aquilo que João disse, Jesus encontrou escrito por Isaías, que era um profeta, e disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta foi a missão de Jesus Cristo. Então Deus quer e pode ajudar-nos. Jesus disse que o Espírito que João Batista viu repousar sobre ele tinha esta finalidade de evangelizar, de curar os quebrantados de coração, de libertar os cativos, de dar vista aos cegos, de pôr em liberdade os oprimidos, expulsar os demónios e anunciar um ano aceitável do Senhor. Então Jesus não está limitado. Jesus quer e pode ajudar-nos. Então Jesus começou a dizer, versículo 21, leia comigo. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quer dizer que a partir daquele momento em que Jesus leu aquilo, aquela palavra tornou-se verídica, verdadeira, real na vida de Jesus Cristo. A partir daquele momento, Jesus passou a fazer curas, sinais, prodígios, maravilhas, expulsar os demónios, curar os enfermos, libertar os oprimidos, dar vista aos cegos. E todos nós temos lido montes de textos da Bíblia em que Jesus fez todo este tipo de milagres. Jesus próprio disse: agora vai acontecer isto que eu li, vai acontecer, a partir de hoje vai acontecer. Então Jesus quer e pode ajudar-nos. Jesus quer e pode curar-nos.
não depende de Jesus. Ele já quer, ele já tem essa capacidade, ele já tem esse poder. Depende sempre de nós. Esse menino Jesus, que cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, esse é o que nós hoje servimos. Esse Jesus, esse menino que veio fazer a vontade do Pai, de Deus, esse Jesus veio para que todos pudessem ser ajudados sem exceção. Nessa vontade de Deus está a vontade de Jesus Cristo. João capítulo 4, versículo 34, vocês podem abrir também. Vejam qual era a vontade de Jesus Cristo. Qual é a vontade de Jesus? Se a vontade de Deus é ajudar, Ele tem vontade de ajudar. Ele tem poder. Ele quer, como nós temos ouvido anteriormente. Veja qual é a vontade de Jesus. João 4, versículo 34, página 110. Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Há pouco nós lemos qual era a obra de Jesus. Ele veio para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para apregoar a liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então a vontade de Jesus Cristo é a mesma de Deus, é a mesma para hoje. A Bíblia diz que Deus deseja que tudo nos vá bem. 3 de João diz 1:2: amado, desejo que tudo te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer e pode ajudar-te. Falta de saúde não é um problema para Deus. Mateus capítulo 8, versículo 7. Mateus 8, versículo 7. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Alguém estava a clamar e a pedir ajuda. Senhor Jesus, vem ajudar, vem socorrer. E Jesus disse: eu vou e vou dar-lhe saúde. Para ter saúde, você precisa falar as palavras que Jesus fala. Por exemplo, palavras agradáveis. Há pouco atrás eu falei que Deus, embora queira, Deus tenha poder, Deus deseja ajudar-nos. Deus quer ajudar-nos, Deus deseja, Deus tenha boa vontade, que há pessoas que, embora elas tenham servido a Deus, hoje Deus não as consegue ajudar, porque elas se afastaram da palavra de Deus. Elas se afastaram da linguagem que levava a que Deus pudesse ajudar essas pessoas. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós nos afastamos da linguagem de Deus, Deus, embora queira, tenha boa vontade e tenha poder, Ele não consegue ajudar-nos. Porque nós não estamos. Embora um pai queira ajudar um filho, se o filho estiver longe dele, o pai está limitado, não consegue ajudar. Excepcionalmente, o pai poderá ajudá-lo, mas normalmente o pai tem dificuldade em ajudá-lo, porque ele está longe. Deus não quer que nós estejamos distanciados dele. Então, as palavras que nós falarmos, elas são determinantes para a nossa cura, para o nosso sucesso, para a nossa vida. Provérbios capítulo 16, versículo 24, vocês podem abrir, diz assim: favo de mel são as palavras suaves. Provérbios capítulo 16, versículo 24: favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma. Quando alguém fala palavras que nós gostamos de ouvir, nós ficamos satisfeitos, nós ficamos realizados, ficamos felizes, ficamos bem, gostamos daquela linguagem, gostamos daquela conversa. Então Deus ficará feliz, ficará contente, ficará radiante quando Ele ouve a linguagem que é a linguagem dele. Amém? Deus sente-se feliz e diz que essas palavras, elas vão transformar-se em saúde. Diz a seguir, leiam lá na vossa Bíblia, essas palavras, quando elas são palavras agradáveis, suaves, são boas para a nossa alma e são saúde para os nossos ossos. Fala do nosso corpo, fala do aspecto físico. A nossa linguagem é muito importante.
Ela é determinante para que nós sejamos curados por Deus ou não? Para que nós sejamos bem-sucedidos ou não? É a nossa linguagem, o dia a dia da nossa língua tem que ser cuidado. Se a nossa língua no dia a dia ela é usada para falar o contrário daquilo que é a linguagem de Deus, dificilmente Deus, embora tenha poder, embora Ele queira, embora Ele deseje ajudar-nos, embora Ele tenha vontade de nos ajudar, Ele não vai conseguir ajudar-nos, porque a nossa linguagem não é compatível com a linguagem dEle. Então, quando nós falamos a linguagem de Deus, nós vamos ser ajudados. Para ter mais vida, precisa dizer o mesmo que Jesus diz acerca de si e da vida. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O ladrão veio roubar, João 10:10, matar e destruir. Mas, para eu ter mais vida, eu tenho que dizer que Jesus veio para me dar vida e vida. Se eu andar a dizer, eu vou morrer, as coisas não são assim, cada vez estou pior. Ora, nós não estamos em sintonia com a linguagem de Deus. Não somos compatíveis com a linguagem de Deus. A nossa linguagem não é compatível, não é adequada à linguagem de Deus. E Deus rejeita ouvir essa linguagem. Deus não quer ouvir essa linguagem. Quando um servo de Deus, quando um filho de Deus, ou um crente ou descrente, ele fala o contrário daquilo que é a vontade de Deus, e nós já sabemos que a boa vontade de Deus é que tudo nos vá bem. Então, quando nós falamos, ou quando alguém fala o contrário da boa vontade de Deus, essa linguagem não é compatível com a linguagem de Deus. Então Deus não vai ajudar-nos, Deus não vai ouvir essa linguagem, porque não faz parte dele essa linguagem. Estão a perceber? Então nós temos que falar a linguagem da palavra de Deus, a linguagem de Deus. Para ter saúde e cura para as suas doenças, precisa falar o mesmo que Deus diz acerca de si. Isaías capítulo 53, versículo 4 e seguintes. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E agora a linguagem que Deus quer. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Quer dizer, se nós falarmos este tipo de linguagem, então nós vamos ser sarados. Nós vamos ter sucesso. Nós vamos ter acesso à cura, à bênção. Para Deus não há impossíveis. Lucas capítulo 18, versículo 27, vocês podem abrir, diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quer dizer que Deus tem poder, Deus quer, Deus deseja, Deus tem boa vontade, mas Deus precisa que nós falemos a linguagem dele, que estejamos em sintonia com ele. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Um dia, um líder religioso disse assim: você nunca vai ser ninguém na vida. Boa linguagem. Você nunca vai conseguir. Você não vai vencer. Você não vai ser capaz. Aquela linguagem não é a linguagem de Deus. Não é compatível com a linguagem de Deus. Deus diz que Ele quer, que Ele pode, que Ele deseja, que Ele tem boa vontade, que tudo nos vá bem. Então Deus não ouviu aquele tipo de comentários, pois não? Eu ouvi, mas Deus não ouviu. Porque aquela linguagem não é a linguagem compatível com a linguagem de Deus. Então isso não aconteceu. Porque eu não concordei com aquela linguagem e rejeitei aquela linguagem, embora a pessoa tenha falado aquilo e tenha sido genuína ao falar aquilo, do seu coração ela desejava se calhar que as coisas não funcionassem, mas isso não aconteceu, porque eu não aceitei aquilo como sendo para mim determinante. Eu rejeitei aquele tipo de conversa, aquela linguagem. Deus não concordou com aquela linguagem e por isso as coisas não funcionaram. Então é assim que acontece na nossa vida. Quando nós falamos a linguagem de Deus, Deus vem e confirma. Deus vem e ajuda. Deus vem e faz com que as coisas funcionem.
Quando nós não falamos a linguagem de Deus, Deus não concorda, então Deus não faz nada. E se nós não estivermos em sintonia com Deus, nós não vamos receber nada de Deus. Nem cura, nem bênção, nem saúde, nem vida, nem alegria, nem paz, nada. Mas se estivermos em sintonia com Deus, então nós vamos ser abençoados. Amém? Há pessoas que dizem assim, cada vez estou mais velho, eu já me sinto velho, os meus ossos, o meu interior, o meu corpo, eu é que sei como é que me sinto. Ora está. Essa é uma linguagem exatamente que agrada a Deus. É a linguagem que é compatível com a linguagem de Deus, não é? É isso que Deus diz. Jesus diz que veio dar vida com abundância. Jesus diz que renova as nossas forças como Ele renova as penas das águias. Então, se nós estivermos a falar isto, claro está que nós vamos mesmo envelhecer. Se havíamos ter uma ruga, passamos a ter 3 ou 4. Se havíamos estar frágeis, vamos ficar muito superiores na fragilidade. Quer dizer que a linguagem de Deus, a nossa linguagem, tem que ser compatível com a linguagem de Deus. Temos que falar o mesmo que Deus fala. Mesmo que os sintomas sejam reais. Para Deus não há impossíveis. Para os homens há impossíveis, para Deus não há. Então, se nós falarmos a palavra que Deus quer, não há impossíveis, não há limites para Deus. Deus também lhe diz que não é impossível para si ser curado. Marcos 9, 23. Deus diz, olha, para mim não há impossíveis e para ti também não há. Se tu fizeres, falares, agires. 9, 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Nós é que limitamos Deus de nos abençoar, nos ajudar. Marcos capítulo 9, versículo 23. E disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu queres, se tu falas, se tu ages de acordo com aquilo que eu estou a ensinar, de acordo com aquilo que é a minha linguagem, de acordo com aquilo que é a minha vontade, e nós sabemos que a vontade de Deus é que tudo nos vá bem, então, para nós não há impossíveis. Amém? Será que amanhã alguns daqueles que me estão a ouvir vão estar vivos? Será que você que me está a ouvir aqui e aqueles que me vão ouvir em qualquer lugar que seja, amanhã, hoje é um domingo, segunda-feira, você vai estar vivo? Você vai dizer que está morto? Diga então que está morto. Que vai acontecer um acidente. Que o diabo vai pegar nessas palavras e vai materializá-las, vai trazer o espírito de morte. Não quer dizer isso. Então vamos ficar compatíveis com a vontade de Deus. Vamos falar vida e não morte. Amanhã eu vou estar vivo. Amanhã eu vou viver. Amanhã eu vou me levantar. Amanhã eu vou estar ativo. Amanhã eu vou ter vida. Amanhã eu vou ter saúde. Amanhã Deus vai guardar-me. A mim, à minha família, aos meus filhos. Amanhã eu vou ser bem-sucedido. Esta é a linguagem que é compatível com a linguagem de Deus. Se nós não falarmos assim, nós estamos em oposição à linguagem de Deus, não vamos ser abençoados por Deus, mesmo que Deus queira. Deus quer, Deus pode, Deus tem poder, Deus deseja e Deus tem boa vontade, mas se nós não agirmos de acordo com a vontade dele, Deus não consegue fazer nada. Então nós impedimos, muitas vezes, de sermos saudáveis. Nós impedimos muitas vezes de sermos abençoados. Nós impedimos muitas vezes de receber as bênçãos de Deus. E nós no início lemos que Deus não nega bem algum àqueles que andam em retidão. Bem algum refere-se à vida, à saúde, aos filhos, aos bens materiais, a tudo. Bem algum. Se andamos na retidão, se andamos de acordo com a vontade de Deus, foi por isso que nós oramos, fizemos aqueles dois tipos de oração. É de Mateus 6, para nós reconciliarmos com Deus, para perdoarmos, para Deus nos perdoar a nós, as nossas ofensas, que nós ofendemos Deus, para reconhecermos as nossas misérias, os nossos pecados, e apelarmos à misericórdia de Deus, para Ele criar em nós o Espírito novo, o Espírito reto, justo, para que possamos viver de acordo com a vontade de Deus. 1 Pedro 2,24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça.
E depois diz, e pelas suas feridas, as feridas de Jesus Cristo lá na cruz, diz que essas feridas foram o preço para que nós hoje fôssemos sarados. Então, quando uma pessoa está doente, ela tem que dizer, pelas feridas de Jesus Cristo, lá na cruz, eu tenho o direito a ser curado. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou liberto, eu sou abençoado. Sabe uma coisa? Quanto a Deus e a Jesus, você já está curado. A sua cura já está no seu corpo. Agora começa a crescer a saúde. À medida que vai ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando e fará com que você acredite que é possível ser curado, ajudado, recuperado pelo poder de Deus. As suas palavras são determinantes para que a sua cura possa ser real. E vou chamar a atenção para o seguinte. Até vou fazer o seguinte. Há coisas que você não pode dizer, porque elas são impedimento para você não ser curado. Você não pode dizer que a sua doença é muito grave e por isso Deus não vai curar. Nós lemos há pouco. Para Deus não havia impossíveis. Não interessa o tipo de doença. Não interessa o diagnóstico. Para Deus não há impossibilidades. Você não pode dizer que é um grande pecador, por isso Deus nunca vai curá-lo. Porque Jesus veio para salvar e perdoar. Jesus veio para libertar todos aqueles que estavam em pecado. Então ninguém era curado. Jesus veio para perdoar os seus pecados. Por isso o pecado não é impedimento para você ser curado. Você também não pode dizer que já não há nada a fazer porque os médicos disseram que esta doença era para toda a vida. Porque se para Deus não há impossíveis, aos homens há impossíveis, mas para Deus não há, então esta doença, a doença seja que tipo for, não tem que ser para toda a vida. Se Deus curar, está curado. Amém? Então essa linguagem não é compatível com a linguagem de Deus. Você também não pode dizer que não vê melhoras nenhumas, mesmo que os sintomas da doença sejam reais. Se você aceitou a sua cura, diz que Deus é capaz de o curar, e agora diz, mas eu ainda não sinto nada, eu não vejo nada. Bem, eu nunca estive grávida, não sou mulher, mas a minha esposa já esteve e já me disse que quando as senhoras ficam grávidas, não é? Nos primeiros momentos elas não sentem nada. Algum tempo depois podem sentir enjoos ou qualquer coisa, mas nos primeiros minutos ou momentos ou horas não sentem nada. Mas não impede de estarem grávidas. Ora, a cura é igual. Uma pessoa é curada por Deus, pode não sentir melhoras, mas a cura já está lá. Ela agora vai progredir, ela vai desenvolver-se. À medida em que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai crescendo e ela vai recuperando a sua saúde. Você também não pode falar contra si mesmo. Eu não consigo, eu não sou capaz. Estes exemplos e outros que as pessoas regularmente falam são negativos e afastam a confiança e fé em Deus, impedindo a fé de funcionar na área da saúde. A Bíblia diz que Jesus já levou as suas doenças. A Bíblia diz que Jesus já pagou por si para que fosse curado. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da sua língua. A Bíblia diz que cada um comerá do fruto da sua boca. Se está doente e fala o contrário daquilo que você precisa, que é cura, então está a falar contra si mesmo. Não pode falar assim. Qual é o conselho? Fale o oposto daquilo que está a acontecer na realidade. Isto é, fale a seu favor. Fale a seu favor. Fale que já está curado quando ainda não sente essa cura. Fale que vai ficar bom daqui a uns dias. Fale que já está a sentir as melhoras.
Fale que o seu corpo já está a recuperar. Fale que rapidamente você vai sair dessa situação. Esta é a linguagem compatível com a linguagem de Deus. São estas palavras que vão fazer com que você mesmo acredite que está a melhorar. As células do seu corpo vão interpretar as suas palavras e vão agir de acordo com a sua energia. Se você andar a falar, ai, sinto-me tão mal, ai, não me sinto nada bem, ai, tenho um sintoma esquisito, ai, não sei o que é que me vai acontecer, as suas células estão a interpretar que você está mal e o seu corpo vai ficar mal. Decida hoje começar a falar a seu favor e daqui a uns dias vai começar a sentir melhoras. Se você hoje começar a pensar, bem, se Deus diz que quer curar-me, se Deus tem poder, Ele deseja, e Deus tem boa vontade para me curar, e Deus diz para eu falar o mesmo que Ele fala, se eu estiver em sintonia com Ele, certamente que o meu corpo vai ser curado. Certamente que eu vou sentir melhoras no meu corpo. Certamente que eu vou sentir melhoras na minha vida, na área em que eu estiver afetado. Vamos todos ficar de pé. E vamos fazer uma oração para receber cura divina. Então faça esta oração comigo. Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, peço perdão por todos os meus pecados que foram a causa da minha doença. Eu me arrependo desses pecados e preciso do teu perdão para ser salvo e curado. Eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E pela fé eu recebo também a cura para as minhas enfermidades. Eu creio que Jesus quer e pode e tem boa vontade para curar-me. Por isso, eu aceito agora mesmo, a minha cura, em nome de Jesus. Obrigado pela minha salvação. Obrigado por me teres perdoado. Obrigado por me estares a curar. Ajuda-me, Senhor, a falar agora, sempre, positivamente e estar em sintonia com a tua linguagem, com a tua palavra. Eu prometo, Senhor, falar agora a meu favor, a favor da minha saúde, do meu corpo. Em o nome de Jesus. Amém e amém.